Posicionamentos contra o capitalismo selvagem, a suntuosidade patológica dos bilionários, a solidariedade, a nobreza de sentimentos, a sinceridade de propósito, a lisura de caráter, o apetite pelas conquistas cosmoéticas evolutivas, a frugalidade inteligente, a evitação da vida dos possuídos pelas posses, o ato de enfiar a mão no bolso com facilidade, o mimo carregado de essês positivas, o combate à mesquinhez, a generosidade intelectual. Eu li aí mais ou menos a metade da fatologia. Agora, tem aí uma série de logias e nós concluímos aqui. A condição superior da consciência large é o destino inafastável de todas as consciências lúcidas no caminho da evolução, a ser alcançada a mais breve possível em favor da humanidade. Como aborda você a realidade da consciência large? Você já vive esta evoluída condição existencial teática? Eu quero dizer para vocês que esse é o verbete 1007, tem 3 páginas, tem 38 logias e 8 máximos. A Rosa, se quiser, pode trabalhar no detalhismo, que falta 1, tem 19. E pode trabalhar no antagonismo, que faltam só 3, tá certo? Agora, o caso é pesquisar esse processo. Como aqui todo mundo está vivendo na era da fartura e são pessoas mais ou menos assentadas, a consciência talvez seja aqui que tem mais dessas pessoas, tá, do processo da assistência. Nós, então, temos uma comunidade conscienciológica, cosmoética internacional, large. Tá certo? Agora, uma pergunta. É possível regenerar neurônios queimados ou alvéolos pulmonares murchados através de alguma técnica energética com assistência do amparador? É possível regenerar discos intervertebrais desgastados? Olha, eu já vi de tudo na minha vida. Já vi regeneração de tudo quanto é tipo de situação. O que eu vejo nisso tudo, a dificuldade, é o mérito da vítima, do paciente, do evoluciente, do cliente, do responsável, daquela pessoa. Isso é que é o mais difícil. Se a pessoa tem mérito, eu já vi câncer que melhorou na hora. Eu já vi processos, inclusive, de traumas muito sérios que consertou quase que na hora. Agora, o que a gente nota é o seguinte: neurônios queimados. Eu, quando estava me formando em medicina, eu estava com 28 anos, eu era favorável àquilo que a média era contra. Me deram contra de todo jeito. Eu achava que até os neurônios poderiam se regenerar. Em 1960, isso era considerado impossível. Hoje, já não pensam mais assim. Já tem gente que já acha, dentro da neurociência, há uma escola. Você, Ludmila, eu não sei se você que estudou recentemente, eles falaram para você se há alguma possibilidade de regeneração neuronial? Vocês hoje admitem isso, né? Pois é, a medicina hoje, então, já admite isso. Agora, eu era favorável devido ao meu processo de estudo do macrosoma. Agora, alvéolos pulmonares, isso aí é das mais difíceis. Talvez seja mais difícil do que o processo neuronial. Mas também é possível. Agora, para isso, precisa de exercícios físicos e outras coisas mais na pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho meus alvéolos pulmonares com 76 anos, muito sensíveis. Eu não era assim. Então, por exemplo, se eu pego um processo alérgico, ou pego alguma coisa de muita partícula no ar, aquilo pode afetar meus pulmões, eu começo a tossir, e essa tosse, às vezes, vai muito tempo, só pela tosse. E eu não era assim. Agora, isso mostra que os alvéolos estão cansados. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte: alvéolo está funcionando sem parar, desde que você nasceu, é igual ao coração. Aquilo chupa, solta, chupa, solta. Isso não é fácil, alvéolo pulmonar.
Pense bem nessa situação. Agora, discos intervertebrais desgastados. A minha hipótese é uma só. Isso é que eu já falava em 60. Se a parte do sistema nervoso central mais nobre, que é constituída pelos neurônios, que são os mais avançados que tem, se esses elementos mais nobres, mais elevados, mais evoluídos, mais avançados, que são os neurônios, se eles são regeneráveis, todas as outras células neurológicas secundárias do sistema nervoso periférico e outras coisas mais, devem ser regeneráveis. Sendo assim, a coluna também é. Isso já era a minha hipótese há 50 anos, tá certo? De modo que é uma coisa para a pessoa estudar e vamos ver o que vai acontecer. Outra pergunta. Na tertúlia sobre banco de esperma, o senhor informou os problemas que podem ocorrer para os homens no caso da cirurgia. Sou monogâmico e tenho 2 filhos e um casal. Analisando diversos aspectos existenciais, concluímos, eu e minha esposa, que há mais alguém esperando para ressomar conosco. Programamos que eu operaria logo após o nascimento do próximo e último filho, exatamente para evitar que ela sofresse os problemas relativos à cirurgia feminina e para evitar que ela fique dependendo do uso contínuo de anticoncepcionais. Ela tem apenas 31 anos. Gostaria de saber sua opinião. Dos métodos, qual o menos ruim? A nossa preferência é por um método para o homem da casa. Olha, eu sou contra isso. A deferentectomia ou a vasectomia, eu sou contra. Isso é mutilação. É preferível usar anticoncepcionais, alguma coisa nesse sentido, desde que não corte, que não mutile o corpo humano. O corpo humano, dentro da biologia humana, não permite nenhum tipo de mutilação. A biologia gosta que se siga as determinações dos seus princípios o tempo todo. Toda vez que a gente vai contra a biologia humana, quem vai levar na cabeça somos nós. Agora, ó, eu quero hoje falar para vocês, de uma maneira definitiva, que eu já toquei nesse assunto aqui, que é esse livro aqui, ó. Esse livro é do professor Eduardo Augusto Tomanic. Ele escreveu O Olhar no Espelho, Conversas sobre a Pesquisa em Ciências Sociais. Esse livro foi publicado em 94, eu não sei se tem outras edições. É da editora da Universidade Estadual de Maringá. Ele foi professor ali do Roberto Leibniz. Agora, o que se passa? Ele é uma pessoa que entende do assunto. Em matéria de metodologia, do ponto de vista prático, popular, é o melhor livro que eu já li no Brasil, a meu ver. E olha, que eu já li, só numa ocasião lá no Rio, fiz um levantamento, eu tinha 80 livros selecionados sobre metodologia científica. Esse aqui, o que é que se passa? Por que eu acho que ele é bom? Porque ele é um divulgador da ciência. Ele traduz a coisa para todo mundo entender. É aquilo que eu chamo de autor prático. Agora, ele é tão prático dentro das coisas dele, e fala de uma maneira tão óbvia, que ele usa o chamado estilo vaginista. Eu já falei nesse negócio do estilo vaginista. O estilo vaginista é aquela pessoa que não liga para cacófito, que não vê nada, ele fala estilo coloquial, etc. Isso é bom para o povão. Do ponto de vista de ciência, não é o ideal, você sabe disso. Mas ele, como divulgador da ciência, nesse livro dele de 240 páginas aqui, ele usa essas coisas todas. Quem quiser notar o estilo vaginista dele, é só anotar as páginas. Tem aí. Página 10, 24, 34, 39, 53, 55, 62, 129, 133, 134. Isso é para contar. Tudo isso ele usou a expressão via de regra. Agora, para vocês verem... Agora, eu não estou falando outras coisas, não. Tem muito mais coisa nisso. Agora, o que se passa? Ele é bom. Em matéria, por exemplo, da abordagem dele ao problema do conhecimento, ele deu uma geral, ele estudou muito. Ele aponta todos esses autores mais conhecidos dentro da área, os clássicos mais, não, e os autores conhecidos populares do Brasil. Ele aponta todos eles. Ele leu aqueles 80 livros que eu li, possivelmente, alguma coisa nisso eu andou lendo. Agora, é um professor sério. Eu não sei como é que é a edição desse livro. Então, aquelas pessoas que estão estudando metodologia da ciência, vocês sabem que aqui nós temos
Só de professor parece que tem 5 que são professores de metodologia aqui. Você mesmo é uma, a Nara é outra, o Everton, o chefe lá, aquele Farroupilha lá também. Quer dizer, é um monte de gente aqui que é. Que eu lembro, tinha uns 5 que são metodologistas aí. De modo que esse livro vale a pena. O nome é O Olhar no Espelho. Tomanique, com K no fim. A editora da Universidade Estadual de Maringá. É aqui, gente, do lado. É coisa nossa, do Paraná. É bicho do Paraná. Ele não é do Paraná, propriamente dito, mas é de São Paulo, mas o cara é bom. E foi publicado pela Universidade de Maringá. Tá certo? Com isso, eu fico mais tranquilo com a minha consciência, que eu andei lendo o livro do cara e ele é bom, sim. Agora, o processo de apresentação da ideia, a abordagem é mais fácil, a tradução que ele faz dos problemas, a paciência que ele tem de ir e voltar, que a maioria das pessoas não tem. Ele vai e volta, explica, expõe, torna a mostrar. Ele tem muita paciência dentro de tudo isso aí. O rapaz é bom. Agora, tem que lembrar, o estilo dele é popularesco, é de divulgação da ciência. É o que eu chamo, um estilo acessível, prático. Ele é um autor prático, objetivo, pragmático. Mas vale a pena ver. Agora, dentro desse processo do large, ele é um autor large. Por quê? Ele está dando a paciência dele dentro do processo da metodologia científica, traduzindo umas coisas para o povão. Isso é muito importante para nós, eu acho. Considero isso importante. Agora, minha gente, hoje, ao que tudo indica, é o dia 2. É o chamado dia dos pseudo-mortos. Sabe? É o dia que a turma vai para o cemitério, que vai colocar flor na coisa. É aquilo que, aqueles inícios de filme do cinema lá de Hollywood. Tem dezenas de filmes que começam no cemitério, o cara chorando as mágoas, falando com a tumba, sabe? Então, hoje é esse dia. Agora veja, dia dos mortos, eles são os mais vivos. Existe aquela expressão desde a antiguidade que falava, os pseudo-mortos estão cada vez mais dirigindo, orientando e governando os pseudo-vivos. Pseudo-vivos somos nós. De modo que isso é da antiguidade. Eu repito isso aqui mais uma vez, nesse dia de finados. Finados não finou nada, é o recomeçado. Então hoje seria o dia dos recomeçados, ou seja, dos dessomados, né? Recém-dessomados, tá certo? De modo que eu conto com vocês para entender esse processo das consciências. É por aí que nós temos que caminhar. Agora, com o Sim Laje, quem é que vai falar? Aqui tem tanta gente Laje. Miserê, eu acho que quase não tem nenhum aí, a maioria é. Outra coisa, hoje eu estou colaborando com o tertuliário, com os amigos da enciclopédia, tudo isso, falando desse assunto aqui. Não é isso? Que não foi eu que escolhi, eu trouxe no meio de muitos, de 20, vocês escolheram. De modo que não venha me culpar da história. Você está entendendo? Agora, eu acho que o Loche, o Eduardo, devia me agradecer hoje, né? Da gente estar expondo assim publicamente uma condição dessa tão séria. Às 2 horas ele vai agradecer. Você tem, então, 1h40. Vamos em frente. Você manda. Professor, aqui no detalhismo, página 13, na interaciologia, a interação família nuclear... Família consciencial. Família consciencial. O que você quer? Isso aqui começa já lá no curso intermissivo? Essa interação, como é que... A interação, veja bem, tanto com a família nuclear quanto na família consciencial, se a consim na intermissão estava mais lúcida, ou se ela teve curso intermissivo assim com mais autoconsciência, ela já teve alguma tratativa antes de renascer. Tanto com a família nuclear quanto com a família consciencial. Por quê? Tem alguns, por exemplo, que tiveram com a família, vamos dizer, genética, essa biológica, a nuclear,
ele estiver muito antes, ou a pessoa esteve muito antes, que às vezes ela ficou 30, 40, 4, 5 décadas esperando para ressomar. Então, primeiro veio a mãe, primeiro veio o pai, depois veio a mãe, depois vem outro, às vezes vem até outro irmão, para depois ela aparecer. Então, ela teve tempo de seguir, de observar, de fazer o follow-up daquelas pessoas que iam constituir oportunamente a família nuclear, a família genética, biológica dela. Pode ser o caso, assim, daquela mãe que queria engravidar e não tinha nada aqui. Às vezes que tem problema, tudo isso entra na história. Agora, tem o processo da genética nisso tudo. Tem o problema da consanguinidade, ou seja, é preciso ver se essa vida atual teve relação com a vida anterior. Às vezes, você já pensou, por exemplo, diante de uma família nuclear, você ter 3, 4, 5 elementos de uma família de 17 pessoas que estão, já é a segunda vida consecutiva, em pouco tempo, que elas estão entrosadas. E isso é uma coisa que a maioria ainda não sabe nem estudar, nem pensa nessa história. Então é quando você tem a consanguinidade, já na segunda, na terceira, na quarta vida. Você entendeu isso? Não? Mais ou menos. Eu não então, bem presta claro, atenção. não. É a sua família que você tem, por exemplo. Vamos supor que a sua mãe foi sua irmã na outra vida. A sua avó foi sua mãe na vida passada. Entendeu? Por aí. Então, esse processo da consanguinidade, que é a pessoa que é o mesmo galho, é um galho diferente na mesma árvore genealógica, isso acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. Agora, toda família que você vê que os elementos são muito enrolados demais, aqui nós temos uma, a Cavalieri. Ela não está aí hoje, né? A Carla. A Carla é que tem o Jornal da Família. Vocês sabem o Jornal da Família? Sei. Alguém já viu o Jornal da Família? Conhece isso? Sabe como é que é? Pois é. Agora veja, está na cara que na família Cavalieri está cheio de gente que está renascendo na mesma árvore. Você está entendendo? A árvore genealógica é a mesma. Agora, por que a gente estuda? Eu estudo há muitos anos, faz uns 60 anos, esse processo de publicação familiar. Agora, o Brasil tem vários jornais desse tipo, vários países têm. Você já viu, você ainda não viu o jornal, né? É o da família. Aqui há muitos anos eles publicam os jornais, tudo artigo, mexendo com a família. Agora, é uma família que às vezes tem centenas de membros. Entende como é que é? Então, isso mostra que ali, dentro daquele pomar genealógico, é uma árvore só. Então, é uma árvore frondosa, cheia de galhos de tudo quanto é tipo. E vários daqueles galhos são os mesmos. Eles se repetiram. Apodreceu embaixo, nasceu em cima. Apodreceu embaixo, nasceu em cima. Você está entendendo? Não? Como é que a gente pode fazer para pesquisar, chegar assim a alguns indícios mais... É ver a genealogia, né? Aquilo que na Europa estão fazendo muito. Em Portugal, na Espanha, se faz muito. Hoje se faz isso através de computador. Existe até um computador que eles ganhavam dinheiro. Você pagava aí $5, chegava lá e via pelo seu sobrenome, a família, onde é que você tem, como é que é. Uhum. Eu mesmo vi isso na Europa, vi nos Estados Unidos. Porque Vieira tem muito, para o mundo inteiro. Tem muita gente. E a minha família é de trás dos montes. Eu sei disso por causa dos processos da minha família. Não é todo Vieira que é de trás dos montes. Entende? A minha é. Minha família já é mais complicada, porque é Silva, né? Então tem muito. Silva, dizem que até em Marte já tem Silva. Pois é. Quando descobriram o marciano, perguntaram para ele, meu nome é Silva. Sabe? Eles estão em todas. Entende? E outra coisa, perguntaram se era Silva e falaram assim, você deve ser cearense. Eu falei assim, sou. Ele é de marciano, mas é do Ceará. Que o cearense é que anda no mundo inteiro. Ele é nômade. Sabe? Obrigada, professor. Tá tudo bem. Mas então, Lúdia. Professor, ontem na tertúlia o senhor comentou que no processo de dispersidade da mulher, ela passava por um processo de maturidade, de descrição dos modos, da roupagem.
e que muitas vezes isso era desencadeado por um processo de frustração. Aí eu queria que o senhor desse um exemplo de como seria essa frustração, o que seria isso? Mas Situação como é que levaria à frustração. O problema todo é o seguinte: frustração aparece quando uma pessoa tem um ideal muito grande ou uma ilusão muito grande a respeito de um objetivo. E aquilo, então, há uma falência dentro do processo, há uma quebra. Isso aí cria frustração. Agora, esse problema, às vezes, acontece com todas as manifestações da pessoa em todas as áreas de atividade dela. Isso aí varia infinito. No seu caso particular, o que é que está te impressionando mais? Em qual linha de atividade que mexe com você? Qual que é? Vamos pensar isso. Está entendendo? Ali a gente vai ter uma visão de conjunto mais séria, maior, mais ampla. Pensa por aí. Mas então... Eu queria perguntar como você classifica o perdulário, no caso aqui. Tem um large, tem um miserê. E o perdulário? O perdulário, geralmente, é o estroina. Esse aí é patológico demais, né? Esse aí não interessa. Dentro do processo da patologia, em matéria de posses, dinheiro e condições pessoais, isso varia infinito, né? Tem de tudo, né? E agora, o problema nosso, para ver a coisa mais séria, em matéria do capitalismo, em matéria da economia, em matéria da disponibilidade pessoal, em matéria de organização, de trabalho, de interassistencialidade, a coisa mais séria ou é a pessoa aberta ou a pessoa fechada. O fechado é o miserê, o aberto é o large. O aberto é positivo. Não, eu estou falando é o positivo, e o fechado é o negativo. Agora, por exemplo, isso aí, tanto um quanto o outro, pode piorar. O miserê, por exemplo, quando ele é muito bravo, ele é o usurário. É a usura, é a avarícia. Tem gente que mata o outro por causa de uma coisa dessa. É o negócio lá do Balzac com o Cristo, o crucifixo, que a hora que vão mostrar o crucifixo para dar a última bênção no cara lá, ele fala ouro e morre. Quer dizer, era louco pelo processo de ouro. Então, por exemplo, vocês vão ver agora que nós estamos dourando o espremedor de cérebro aí, que chama tertuliário. Então, todo mundo que seja large ou seja miserê, é para ajudar todo mundo, porque está tudo dentro do ouro, já vai entrar dentro do monte de ouro. Tudo douradinho, né, pronto para aquilo. Agora, do ponto de vista também patológico do large, é a hora que tem o perdulário, mas quase sempre tem uma conotação muito séria nisso de outras comorbidades, outras alterações na pessoa. Então é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa que não tem noção de economia. Então isso aí muda tudo, ela já é outra condição, é um processo patológico mais sério ainda. Ele não entraria na antonimologia aqui, então? Hein? O perdularismo não entra na antonimologia? Não é bem isso, né? Não seria. Não é bem assim. Mas agora, é um estudo dentro do processo da economia. Eu já falei muito em outros verbetes sobre perdularismo. Coisa séria. Outra coisa que eu queria perguntar é que na detalhismo, na interaciologia. Sim. A interação saldo da FEP, saldo da conta bancária. Como que é essa relação? A primeira coisa é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tem um bom saldo na ficha evolutiva pessoal, ela é uma pessoa que tem facilidade de pôr a mão no bolso. Então ela sabe usar o talão de cheque. Hoje não é mais talão de cheque, é mais a moeda de plástico, né, que a pessoa usa, cartão, essa coisa toda. Os americanos têm uma expressão, porque você sabe, lá é o capitalismo selvagem, eles são doidos com esse negócio de dinheiro. Então eles já vê logo como é que é a pessoa. Tem a pessoa que tem facilidade de enfiar a mão no bolso, e tem a outra que tem dificuldade. Por aí elas já classificam a pessoa, já sabe como é que é. Tem pessoas, por exemplo, no Brasil, figuras públicas de alto nível, muito inteligentes, com muitos cursos, tudo isso, pessoas até eruditas, que são miserê. Todo mundo sabe disso. Que na hora que vai no lugar para pagar, que é uma dificuldade para pagar as coisas. Tem um ex-presidente, né, que é bem famoso. Um ex-presidente aí, vive falando dele. Mas agora, tem uma série deles assim. Agora,
Isso não é bom. Uma pessoa miserê para dirigir os outros não é boa pessoa. É tanto que esse presidente aí vendeu, né? A siderúrgica brasileira com aqueles negócios todos. Quer dizer, o negócio não é dele. Ele, como o negócio não é dele, ele não é só miserê para ele, é só puxa a brasa para si. Os outros ele deixa. Interessa. Que vira a casa da sogra, a casa de Horácio, a anomia, a bagunça, não me interessa, não é meu. Então isso é um perigo. Em matéria de política, o ideal seria que as pessoas fossem mais large, para entender o problema do universalismo, né? Da assistencialidade. Eu achei que em relação assim, às outras vidas, né, da série X, como que isso influencia isso, uma pessoa nunca é miserê e nunca é large só nessa vida. Entra a gente aqui, nesse nível nosso de curso intermissivo. Se a pessoa é assim, porque aquilo vem de outras vidas. Agora, uma pessoa miserê aqui dentro é essa que precisa de cuidar mais de si. Que ela é que está mais a perigo, ela é que tem mais problemas, que ela vai bater de frente com um monte de condições nossas da conscienciologia. Doação, né? Vai ser difícil para ela se adaptar. Agora, o miserê, antes de tudo, é um processo egóico, acendrado, do egão e do umbigão da pessoa. Você está entendendo? Muito sério. Para se libertar disso, tem que esquecer. Tem que fazer aquilo que nós chamamos do egocídio. Matar o egão. Diminuir isso aí. Senão não vai não. Pensar no outro. Tá certo? Tá certo? Mas então... Professor, em relação à pesquisa científica, você poderia comentar sobre essa conduta large em termos de pesquisa? Porque a pesquisa, sim, ela tende a ser viciante, assim, uma cachaça, assim, você entra e tudo tende sempre a aumentar. Como é que você lida ou lidou nesse termo? Eu acho que uma das coisas sérias, de matéria, por exemplo, um temperamento que seja large, ele fica cada vez mais motivado para pesquisar, mas não só individualmente, mas de um ponto de vista cada vez mais amplo, com maior número de pessoas. Social. Por quê? Devido à cosvisão. Ele quer ficar cada vez mais universalista, mais rico, mais farto. Farto que eu estou falando quer dizer com fartura, mais rico, mais enriquecido. Para isso, quanto mais gente ele trazer para a arena da pesquisa, melhor para todo mundo. Então, com isso, ele é um abridor de portas. Ele tem um abertismo consciencial. Ele derruba as fronteiras. Ele faz, portanto, um abertismo generalizado dos esforços. Isso é muito importante. Está claro isso aí? Mais ou menos. Só mais uma coisa. A questão tanto na masculinologia como feminologia, ficou bem enriquecido aqui. Então, em termos de exemplos, isso diz mais respeito ao efeito do tema em si em relação a, vamos dizer, a condição intrafísica mesmo, ou que aspecto que você quer? Não, aqui o que eu falo é o seguinte, uma das coisas mais fáceis que tem para estudar na vida humana é justamente o problema do miserê. Quer dizer, isso é o que tem mais. etologia. Todo mundo sabe o que é uma pessoa avarenta. Na minha terra, uma das personalidades mais populares que havia lá era o homem mais rico que tinha, porque ele era avarento. É aquilo que eu falo até hoje, porque hoje ele está bem, eu já encontrei com ele fora do corpo, que ele gostava de mim. Que eu levava o envelope do meu pai para fazer um pagamento para ele, ele pegava aquele envelope, desdobrava o envelope e começava a escrever para não gastar o papel. Você está entendendo? Então ele aproveitava o envelope para fazer anotações. Agora, naquela época, vocês sabem que papel realmente tinha mais valor do que hoje. É uma época que não havia plástico, não havia nada disso. Mas veja, aquilo já chamava a atenção de todo mundo que o homem era terrivelmente avarento. Agora, ele tinha centenas de imóveis. Você tem uma ideia? Numa cidade que tinha 5.000 habitantes. Você está entendendo? Então, o processo da avarícia ou da avareza é uma coisa terrível. A gente tem que estudar muito isso. Isso é uma Agora, reação, é problema totalmente auto-assediado. É de alta série. Então, o traço do temperamento que mais caracteriza aí, o que você considera?
O traço que caracteriza mais é o egão. É uma pessoa egóica ao extremo. Ela tem um bigão maior que o cosmos. O problema tudo vem a nós. Agora, às vezes o que aconteceu com isso é que há milhares de anos, ou centenas de anos aí para trás, há muitos séculos, aquela pessoa, o que aconteceu? Ela deve ter tido uma frustração muito grande, aquilo foi aumentando, e ela começou a se defender exageradamente o problema da sobrevivência. E por aí é que vem. Esse talvez seja o fator principal desencadeante, né? A etiologia básica da patologia. Tá certo? Então, Dom Arlindo. Professor, aqui na masculinologia eu vejo ser Jean Paul Goethe. Agora, eu tive um caso pessoal comigo, na época quando eu trabalhava numa empresa, eu ia muito a Brasília. E um industrial, não é desses famosos, mas sabia que ele era rico, aí eu tive que pagar o táxi. Na verdade, quem pagou foi a empresa. Mas agora eu vi esse Jean Paul Goethe aqui, que ele não pagava táxi, esse era bilionário. Esse aqui todo mundo sabe disso. Como é que é? Ele instalou na casa de Londres o telefone pago para os hóspedes e nunca saía primeiro das reuniões para não ter que pagar o táxi. Todo mundo sabe disso, isso ficou sério na biografia dele. Então, comigo aconteceu. Agora, o que a gente vê muito com esses bilionários, a maioria é miserê. Você tem exemplos de Laje, por exemplo, desses grandes milionários? Laje tem muito. Tem um, por exemplo, que é o Jinxpil, que era um judeu de Hollywood. Ele ajudou todo mundo, ele ajudava o país. Havia uma inundação, ele mandava milhões de dólares para lá para ajudar aquele povo. Era sempre assim. Esse aí, por exemplo, eu não vi pessoalmente, mas eu tive reflexo da vida dele depois que ele deixou com herdeiros. E esse povo me ajudou. Tudo foi devido a esse Jinxpil. O homem era fora de série. Era um judeu. Quer dizer, um judeu Laje, presta atenção. Não era um judeu daquele de colocar moeda de ouro debaixo da língua do cadáver quando ele ia enterrar. Mas ele não era perdulário, ele era Laje. Ele era Laje. Mas como que se manifestava isso? Ele ajudava muita gente? Pois é, ele ajudava todo mundo, ele ajudava o país. O homem era assim. Assim tem um monte deles, tem vários desse tipo. Agora, tem alguns que não têm essa intenção. É mais um problema de imposto de renda, né? Por exemplo, eles acham, tem gente que acha que o Bill Gates não é assim, não. Ele tem uma das maiores fundações para ajudar os outros, mas veja, aquilo em parte é devido ao processo de imposto de renda. Agora, esse Buffett, Warren Buffett, esse parece que é mais largo, segundo o que eles falam. Eu não sei porque eu não conheço nenhum dos dois. Eu não vi. Agora, o Bill Gates, você falou, eu ia até perguntar, o que se manifesta? Que ele não é... Não, ele é muito monopolizador das coisas e agia com uma certa, vamos dizer, violência em matéria de dumping e outras coisas mais dentro do comércio e da indústria. E isso tem um monte de país que foi contra ele, fizeram processo contra ele, então tem culpa no cartório, sim, alguma coisa tem. Se ele fosse uma pessoa boa, não teria tanta gente contra ele, nenhum país contra ele assim. É muito esquisito. Agora, ele é monopolizador. Ele agora parece estar aposentado. Já teve gente que suspirou quando ele aposentou. Foi um suspiro. Mas será que o interesse dele é só imposto de renda? Ele não tem interesse de ser lá? Não, imposto de renda é um deles. Mas o problema não é esse. É as coisas que a pessoa tem, aquilo que ela faz. Por exemplo, não era o caso dele ter feito um desses gadgets e soltar isso para o mundo gratuitamente? Ele, bilionário, podia fazer isso facilmente. Por que não fez? Há coisas que a gente não entende. Por quê? O cara, se ele tem 50 bilhões, ele não pode pegar 5 bilhões desse e distribuir para todo mundo. O que é? Ele não vai conseguir comprar aquilo em arroz para ele comer para o resto da vida? Isso é bobagem. Ele vai ter que deixar tudo aqui. Então, as pessoas mais ignorantes que eu acho são os bilionários fechados. E eu sei que eu encontrei com alguns deles nos Estados Unidos, principalmente em New York
e depois na Califórnia. Mas será que esses lajes, no meio deles, é exceção? No meio deles é exceção, eu acho. Senão eles não estariam no capitalismo selvagem. Por exemplo, como é que é uma situação dessa? Tem cara que entra, tem cara que não consegue segurar a sua extroversão. Esse Soros, por exemplo, a gente não sabe como é que ele é. Mas ele, pelo menos, fala com o público, expõe as coisas dele. Agora, gente, pense bem uma pessoa bilionária. Ele tem $1 bilhão. Quem é aqui que precisa de $1 bilhão? Ninguém. Isso é bobagem. Nós não precisamos de $1 bilhão para viver. Então, se uma pessoa ela tem $1 bilhão, ela precisa arranjar mais, ela é miserê. Está na cara. Então, os maiores miserês que existem são os bilionários. E isso é próprio do capitalismo selvagem, é lógico. É lógico. É típico. Totalmente. É próprio mesmo. Você tem razão. Obrigado. Tá? Mas então. Na página 13... Olha, eu queria falar para vocês. Esse cara aqui, ó, ele é laje. Tá certo? Eu quero dizer para vocês que eu conheço as coisas dele. Esse é laje. Mesmo ele não querendo, se ele falar que não, ele está mentindo. Que ele é. Mas o que é? Na página 13, no item politicologia, você colocou Sim. democracia. A democracia. Uma sugestão. E se colocar também a assistenciocracia, para dar uma... Também pode dar aí. Ela já vai pôr lá. Tá. Tem mais uma, na legislogia. Sim. Colocar também a lei do maior esforço. Pode ser colocado. É que eu coloco em tantos que eu estou evitando, para não sair em todos. Porque senão daqui a pouco todos eles eu vou pôr um ou outro. Tá. Mas põe lá, em homenagem a isso. Sabe por quê? Ele é laje, né? Tá bom. A gente tem que seguir o que ele fala. Tá. Agora uma pergunta. Na questão do pensamento, qual que é a influência? Porque o perfil da pessoa laje ou miserê é um perfil de temperamento, a certo ponto. Agora, como é que influencia isso do ponto de vista do pensamento da pessoa? Que a pessoa mais laje, ela é mais doadora, mais laje, ela pensa no processo evolutivo, ela tem uma noção mais da inteligência evolutiva, é por isso que ela é laje. E outra coisa, ela quase sempre ela tem mais confiança no futuro imediato. Ela sabe que ela não vai morrer. Essa é uma das características do processo do laje. Tá. E agora, por exemplo, dentro da história, teve assim várias personalidades, até você colocou a questão dos mecenas, né? É. O mecenas seria um exemplo, um protótipo de laje ou está mecenas miserê? Não, isso é um processo histórico, mas a gente não sabe, né? Porque ali havia muita influência artística, cultural, política, o processo de governo, tem um monte de coisa. As pessoas criam essa onda, ou cria aquela imagem, fez fama, deita na cama, né? Então isso é preciso dar um desconto, de acordo com o processo histórico da época, o que é que influenciou aquilo ali. Essas coisas são problemáticas, a gente tem que examinar mais. Não pode ir no bico assim, que seja, e assinar embaixo que tudo está certinho. Tá. Historicamente falando, a gente tem que examinar mais. Tá. E tem mais uma questão, ligando a esse próprio temperamento laje, miserê e o parapsiquismo. Por exemplo, o indivíduo miserê, ele é natural. Se ele é fechado para o intrafísico, quanto mais para o extrafísico, né? Queria que o senhor comentasse alguma coisa. O problema todo é o seguinte, a tendência da pessoa laje é ampliar o parapsiquismo mais rápido. Isso é uma regra. E ela vai se tornar cada vez mais assistencial. Agora, existe um mataburro aí. Quando a pessoa começa a ser assim, ela às vezes começa a se cuidar demais e a se dedicar excessivamente a Tacom. Ela então entra para a religião ou entra numa coisa dessa e ela fica presa àquele processo superficial de consolar os outros. Isso às vezes é falta de cabeça. E eu sei porque eu vi milhares de pessoas assim no movimento espírita e a maioria eu fracassei em expor essa condição. Agora, são pessoas todas laje, entende? Mas que não tinha ainda uma profundidade na abordagem. A abordagem era ainda muito caloura, entende? Noviça, jejuna, estava só começando. Podia aprofundar aquilo mais. Então, a hora que eu falo para vocês, por exemplo, o ideal, eu falava isso no Movimento Espírita, vamos ajudar as pessoas do ponto de vista
do esclarecimento, de informar a pessoa como é a evolução dela. Isso é mais importante do que ceder apenas arroz com feijão a vida inteira para ela, isso está errado. Mostra a ela como é que pesca, mas não dê o peixe todo dia, porque senão está tudo errado. Isso é tacum. Então o problema todo é a gente informar, ampliar, pelo menos através da informação, as possibilidades da pessoa crescer por si. O problema todo é a pessoa crescer pela própria vontade, a própria disposição, a própria motivação. Ela desejou, ela decidiu, ela determinou. Isso é que é a coisa mais séria. Agora, sem a gente fazer a cabeça de ninguém. Agora, por exemplo, uma pessoa que era large, sempre foi o Chico Xavier. Todo mundo que eu trabalhei mais direto era large. Você está entendendo? A maioria do povo que eu trabalhei na minha vida ajudava muitas pessoas. O Mário Palmero era um cara large, uma opção de coisa. A dona Erna Versdorf Bellion, que eu trabalhei também muita coisa com ela também era large. O doutor, por exemplo, Bellion, ele também era large. E assim um monte de gente com quem eu trabalhei. Todos eles eram large. Por quê? Quando a pessoa é miserê, não me aguentava, por causa do meu processo de fazer assistência desde pequeno. O meu pai, por exemplo, me ensinou o processo. Ele era large. A minha mãe era large. Você está entendendo como é que é? Então é uma coisa muito séria. Eu tive um verdadeiro colégio, uma verdadeira escola dentro da minha própria família e no modo que eu vivi, que a minha formação cultural, o estudo que eu fiz, sabe? A educação formal minha foi toda baseada nisso. Eu me lembro quando eu cheguei em Uberaba, que ia começar o colégio do Triângulo Mineiro com internato, havia um camarada que eles achavam que ele era comunista. Ele, então, o que ele fez? Ele pagou o primeiro ano de ginásio para 80 alunos, pagou na bucha. Eu sei porque eu estava lá dentro e eu vi esse negócio acontecer. Esse homem ajudou 80 alunos, ele deu uma bolsa para aquele povo no ginásio. Isso em 1945. Ele era uma pessoa que tinha algum dinheiro. Mas, por exemplo, aquilo foi espontâneo. Então eles falaram assim, não, ele é rico, mas ele é comunista. Isso aí foi uma demonstração que eu vi daquilo na minha frente. Você está entendendo? E era um monte de gente que não tinha realmente dinheiro para entrar no colégio, não dava. O colégio era novo, uma coisa nova, o mais avançado lá do interior. E ele pagava 80 alunos. Gente, praticamente tinha sala lá, que às vezes constituía com 30 alunos, que era tudo dele. Tudo foi ele que tinha pago. Eu sei disso porque no outro ano eu comecei a trabalhar, fui ver o histórico dos alunos, das fichas que tinha de cada um, a gente via, que era o fulano que estava pagando. Toda hora aparecia o nome. Eu falei assim, bora, esse cara tem filho demais. Você está entendendo? Era mais de 80 alunos. Parece que na ocasião eram 82 alunos que ele pagou, em 1945. Agora, aquilo eu olhava, eu admirava. Para mim, esses eram os meus ídolos. Esse cara, por exemplo, eu me interessei para estudar a vida dele, como é que ele era. Entende? Tudo como é que era. É a vida do large. Para mim, eu considerava essas pessoas muito importantes, porque elas são as locomotivas, né, da evolução na vida humana. É o caminho. Tem mais uma pergunta. A gente dá aqui na CCC, eu, Jarbas, a Patrícia, a gente dá curso sobre reeducação financeira, né? E muitas vezes as pessoas vêm perguntar para a gente essa questão do large miserê e como é que ela pode desenvolver isso nela, né? Que dica que o senhor daria assim, para a gente passar para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa não pensar em dinheiro o tempo todo. O miserê, geralmente, ele pensa em dinheiro mais tempo do que o large. É pensar menos e ter confiança no que vai fazer. E arranjar um jeito de sobreviver para arranjar um pé de meia logo e não pensar mais em dinheiro. Vê se vocês explicam para essas pessoas o que é o pé de meia. Para ela ficar livre do processo do cifrão. O miserê é um escravo do cifrão. O large é uma pessoa que domina o cifrão. Essa que é a diferença básica. O que a gente tem que mostrar é isso, na prática, na vivência. Um exemplo.
Esse é o caminho. Tá. E dentro desse contexto aí, extrapolando para as ICs, porque as pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade na relação com o dinheiro na sua vida pessoal. Amanhã, depois, elas estão numa função de comando dentro de uma IC. Elas vão, às vezes, muitas vezes, transpor isso para a IC. E vão criar problema. E outra coisa, quase sempre ela, dentro do processo de administração de uma instituição, ela vai paralisar tudo. Lá em Minas Gerais havia um governador que entrou, que era super honesto, mas em compensação o Estado parou quando ele entrou. Não havia mais roubo, não havia mais crime, não havia mais nada, mas também não havia nenhum desenvolvimento de programa, ou planejamento disso ou daquilo, parou tudo. O Estado ficou santo, pronto para morrer. Então isso não adianta, está entendendo? Isso aconteceu em Minas Gerais, a gente seguiu isso na ocasião, eu achei muito interessante examinar a personalidade do cara. Agora, dentro desse contexto, por exemplo, a gente tem vários projetos no CCCI, tem o campus da Simvex, aqui o Tertuliário, o campus da OIC, tudo isso, a gente vê dentro das reuniões aí ligadas ao aspecto financeiro, que as pessoas colocam que, vamos dizer assim, tem muito projeto e não tem fonte de receita que cubra tudo isso. Sempre tem. Cedo ou tarde vai aparecer. Isso é bobagem. Se a gente fosse pensar assim, nós estamos perdidos. Outra coisa, quanta gente de fora que não participa das coisas aqui. Quando fizer isso, você fala para a pessoa, você não vê todas as pessoas que colaboram conosco. Você não conhece todos os voluntários. Pensa nisso. E outra coisa, quando se faz algum projeto, sempre tem uma assistência extrafísica. Vamos lembrar disso. E a assistência extrafísica de amparador é só laje. Amparador, gente, é só laje. Assediador é que é miserê. Pense nisso. Isso muda tudo na vida da pessoa. Agora, o problema nosso, Everaldo, é libertar as pessoas dos cifrões. Nós temos que caminhar para o Estado Mundial. O Estado Mundial vai chegar a um ponto que não vai ter mais moeda. Então, o negócio de mais-valia, o problema do escambo, isso tudo vai mudar. Vão ter outras coisas por aí para ser feito. O que é engraçado é o seguinte, a minha infância, por exemplo, na minha terra não havia dinheiro. Era tudo na base de troca. Então já havia um comunismo lá bem óbvio, um socialismo bem avançado na história. Então, quando a miséria é geral, todo mundo se une. Todo mundo assiste uns aos outros. Então, por isso é que tem o problema da vicissitude, do percalço, da infelicidade, dos acidentes, da doença. Infelizmente, a vida é uma escola, né? E ela usa esses recursos um pouquinho brabos, às vezes, né? É a vida. Ok, obrigado. Mas então... Sr. Valdo, eu quero entender como é que a pessoa pode trabalhar essa condição do laje sem cair no mata-burro da megalomania. Não, isso aí é só ela ver o excesso. Todo excesso prejudica. Seja no mal, seja no bem, seja no mais ou menos, seja no equilíbrio, no desequilíbrio, na doença, na saúde. Todo excesso, se não tiver cuidado, ele prejudica. Agora, nós vivemos uma época de fartura. Então tem excesso de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. O que a pessoa tem que ponderar é isso. Geralmente, por exemplo, hoje, a gente nota, se eu for comparar a turma que eu conheci na minha terra em 1930 com a turma de 2008 que eu conheço aqui, hoje em dia tem umas coisas que não havia naquela época. Uma das coisas que não havia, colecionadores. Hoje em dia todo mundo é colecionador de alguma coisa. Lá em 1930 não havia colecionador de nada. A gente colecionava arame, fiapo de alguma coisa, pedaço de corda, pauzinho, toquinho. Está entendendo? Hoje não. Se nós formos levantar aqui e perguntar, por exemplo, entre as nossas amigas, quem é que tem 15 pares de sapatos? É bem possível que a gente ache vários. Eu não estou perguntando para ninguém não, tá? Eu estou falando a hipótese que eu não quero estar mostrando vocês. Por exemplo, se a gente for estudar aqui, quantas das nossas amigas aí que tem 10 bolsas cada uma? Vocês acham que isso é difícil?
Eu já vi várias pessoas que eu vi, falaram assim, olha, que tal a gente fazer uma boutique sobre esse artigo? Porque tem muito artigo aqui, seria bom fazer. Então, veja, isso é a era da fartura. Agora, essas pessoas, então, elas estão superando a condição de miserê para se tornar laje através do colecionismo. Você entendeu como é que é? O colecionismo, ele tem uma parte negativa e tem uma parte positiva, depende do tipo, qual é a natureza, qual a qualidade. Você qualifica aquele colecionismo de que modo? Qual o nível dele? Você entendeu a diferença? Entendi. Uhum. É por aí. Isso tem lógica para você? Faz sentido? Sim, pois é. Obrigada. Agora vamos olhar por aí. Olha, eu não falei outras coisas não, tá? Eu falei só sapato e bolsa. Agora veja, nós vamos falar sobre os vestidos, as blusas de grife. Aí nós estamos perdidos. Tem casa aí que se for remover o que a pessoa tem, se trazer uma carreta. Tá certo? Tá bom. Obrigada. Mas então, Eliel, vamos em frente. Sr. Waldo, na pensionologia, tem lá a vivência de pensionizar grande. Tá? E aí eu tenho uma pergunta dentro do contexto da pensionidade, que seria a seguinte: qual seria a rotina útil mais eficaz na mudança do padrão pensênico pessoal de uma consciência? A maior coisa é o seguinte, a pessoa vê o que é o trafar básico dela, o mega trafar. E ela combater, atacar esse mega trafar com o mega trafor que ela tem. Mas tem que especificar o que é. Seja qual for a área, a condição, o objetivo, o interesse. Tem que ver, né? O que é? Naquela pessoa, o megafoco é esse. O busilis é esse. O nogord é esse. O weakest point, quer dizer, o ponto mais frágil da pessoa é esse. É isso que ele tem que ver. Porque, assim, tem que localizar isso aí. Dentro do contexto do miserê para o laje, é uma conduta pensênica de mudar isso. Porque isso foi construído ao longo de várias... Mas agora, às vezes, é um problema, por exemplo, da criação, na infância, é um processo da família, é um problema, por exemplo, de perseguição, de pressão, de opressão dentro do processo familiar. É um problema, por exemplo, que a pessoa às vezes frustrou porque o pai dava mais dinheiro para aquele filho e não dava nada para a filha, entendeu? Ele não sabia distribuir bem as mesadas. Aquilo tudo começa a instigar o nível do processo miserê dentro da personalidade. E a pessoa depois quer descontar aquilo. A vida está cheio desse termo, descontar. O que é descontar? Descontar até um certo ponto é um tipo de represália, é um tipo de compensação, é um tipo de contrabalanço. Então, por exemplo, aquela miséria que a pessoa passou na infância, depois ela quer fazer um pé de meia, então ela quer gastar a rodo, à vontade, para descontar aquilo que ela não pôde. Aquele rapaz, por exemplo, que teve uma opressão muito grande da família dele, e que não podia ter uma liberdade mesmo até afetiva com nada, a hora que ele se liberta da família, ele fica um Dom Juan. Você está entendendo? Aquilo é um desconto. Ele quer reivindicar aquilo que ele perdeu. Tem aquela outra pessoa que passou uma vida toda difícil. Chega num ponto, ele recebe uma herança lá pelos 50 anos. Aí ele vira aquela criancinha. Eu já vi mulheres que começaram a vestir roupa de menina de 15, sendo que ela tinha 52. Você está entendendo como é que é? Então, isso tudo é aquela ânsia de repor aquilo que a pessoa acha que perdeu. A vida humana, a gente não pode caracterizá-la através de coisa que você tem que tirar vantagem. Assim, do ponto de vista humano apenas. Isso é bobagem. A vantagem de ter isso ou ter aquilo, isso é besteira. O processo nosso, você tem que ter vantagem, de exercer ou executar uma programação existencial de assistencialidade útil em todos os momentos, em todas, vamos dizer, as fases da sua vida. Isso é que é o ideal.
E nem sempre as pessoas pensam assim. Elas querem ressarcir aquilo que elas acham que perderam. E isso é um erro. Esse é um dos erros maiores da questão do miserê. Tá. Por exemplo, você entende? Entendi. Agora, colocando como hipótese, a pessoa pode ter uma família, ou seja, geneticamente ter um processo de miserê que vem do pai, e parageneticamente ter um processo laje e ter uma mistura dessas duas coisas? Pode. Não, o que acontece demais. E outra coisa, quase sempre essa pessoa da nova geração quer deixar aquela família que é totalmente fossilizada dentro de recursos feudalistas, medievalescos ou arcaicos que já estão superados. Isso tudo tem, de todo lado. Isso é comum. Tá? Mas então, Álvares. Boa tarde, professor. Tá. Professor, isso que você estava falando aí tem relação com a interaciologia aqui na página 13? Sim. Que é a interação família nuclear, família consciencial? Sim, eu já falei nisso. Engraçado, é a terceira pessoa que vem falar em interaciologia. A interação hoje está em todas, hein? Eu cheguei atrasado hoje também. Você é retardatário que chama. Não é atrasado, não é retardatário. Você até que é bem adiantado, mas está retardado. Acontece isso. Professor, aqui na fatuística, na 7ª linha, aqui na página 12. Sim. Eu queria entender um pouco melhor aqui esses recebimentos copiosos da consciência intermissivista. Os recebimentos copiosos, né? Por exemplo, copiosos quer dizer em grande volume, avantajadamente, uma coisa imensa que a pessoa recebe. Você não acha que a maioria nossa aqui da CCI são elementos que recebem muito? Só o processo da inteligência evolutiva, com todas essas ideias que tem para reformular, é muita coisa que nós recebemos. Outra coisa, hoje nós já temos recursos para a pessoa superar todas as suas inconveniências, os seus trafares, já tem técnica para isso tudo. Tem a OIC que ajuda os outros, tem a conscienciometria, Consincobaia, tem o processo aí às vezes de uma cariação, um interrogatório para melhorar, o AVA. Enfim, existem todas essas condições mais avançadas do processo. Aí você já está falando do ponto de vista intrafísico mesmo, né? E extrafisicamente... Não, aqui o intrafísico é que interessa, porque o extrafísico já está dentro da pessoa. E ela dessomando é outra coisa. Hoje, quando a maioria aqui dessomar, todo mundo vai recuperar muitos cons. Então a pessoa vai ter uma lucidez que ela nunca teve intermissão nenhuma. Isso aí vai mudar tudo. Quantas aí de vocês que vão ter uma intermissão mais dilatada com lucidez? Coisa que nunca tinha acontecido antes. Isso tudo é para o próximo século. Esse século e o próximo século, né? Porque muitos de vocês vão viver muito. Que a tendência é viver demais. Para uma pessoa que não tem medo de fazer exames complementares, ela vive mais. Todo mundo aqui que não gosta de médico ou que evita fazer exame complementar, exames clínicos, operatórios, cirúrgicos, etc. Essas pessoas vão morrer mais cedo. Todos aqueles que são mais predispostos a fazer exame, então você faz exame pelo menos aí de 6 em 6 meses ou de ano em ano, você faz o check-up para valer, essas vão viver muito. Essas que fazem. Por quê? Qualquer coisa que aparecer, ela já vai ver logo que aparecer, ela vai lá e combate aquilo. Hoje nós temos um arsenal para combater esses defeitos, esses distúrbios, esses transtornos muito forte. De modo que todo mundo vai viver mais tempo. Vocês se preparam, a maioria aqui, você já pensou? Você vive de 90, 100 anos, 110, como é que é? Vocês estão preparados para isso? Então, como é que está aí? Você está alérgico com essa história? Você arranjou um pé de meia para sustentar isso? Agora, se não, vocês vão dar uma do Jorginho Guinle. Quer dizer, um boboca, coitado. Ele era um bobo. Eu conheci o Jorginho, lá no Copacabana Paz. Ele era um boboca, era um cara só. Sabe? Ele era mais socioso. Uma das pessoas mais sociosas que eu encontrei na minha vida. Agora, o que se passa? Ele tinha milhões. Ele gastou tudo que achou que não ia chegar naquela idade que ele teve. E olha, com todas as farras dele, bebendo todas as cachaçinhas dele, ele chegou naquela idade. Agora pensa bem vocês,
cuidando do seu corpo do jeito que vocês cuidam, vocês vão longe. Então, seja, em primeiro lugar, large perante a manutenção da sua saúde, para você poder fazer maior assistência durante mais tempo para as outras pessoas. Esse é um dos caminhos. Mas então, Dom César, por favor. Professor Valdo, podia falar para a gente um pouco mais sobre o trabalho da dona Erna? E também, eu andei estudando, ela tinha relação com aquela Fundação Antônio e Helena Zerner ou não tem nada a ver? Total. Tá. O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Houve um problema que havia um comendador chamado Antônio Zerner. A mulher dele era a dona Helena. Esse comendador era Laje. E eles fizeram, então, uma fundação que acabou sendo a Companhia Antártica Paulista, tá? A CAP, como é chamado. Essa CAP, então, com o passar do tempo, a partir do processo do comendador Zerner, junto com a senhora dele, a dona Helena, criaram a fundação que foi feita pelo Dr. Belha, sabe? O Dr. Belha, que era também de base alemã, com o negócio todo, que era o irmão mais velho da dona Erna. Entende? Então eles vieram para o Brasil e teve um negócio da Segunda Guerra, com um processo muito grande em torno dos alemães, aquele negócio todo. Então eles tiveram problema, não só na Alemanha, como no Brasil, devido ao processo dos nazistas. Mas eles combatiam os nazistas. Tinha até, pelo contrário, amigos deles que eram todos judeus. Você está entendendo? Tudo de casa. Agora, então, o que eles fizeram? O Dr. Belha começou a implementar o processo da fundação para ajudar todas as pessoas que ajudavam a companhia e os outros, os descendentes, essa coisa toda. Então, a Fundação Antônio Helena Zerner era praticamente uma das maiores que já foram criadas na América Latina, de todos os tempos. Se você vê, eu mesmo tinha aí uns recursos, umas coisas guardadas, anualmente eles davam os balanços do trabalho da assistência. É uma coisa impressionante. Hospital, gente de idade, gente moça, tudo assistido de tudo quanto é jeito que você pensar. A pesquisa que eu fiz indica que o patrimônio dessa fundação hoje é mais de $1 bilhão. Não, faz eu não sei atualmente como é que eu estou fora. Eu deixei a fundação em 1993. Você está entendendo? Eu deixei. Eu não sei o que é que se passa. Agora, eu era membro do Conselho Consultivo, que é o que praticamente dirigia tudo. Eu fui membro lá, eu não sei quantos anos não, mas eu acho que foi mais de 2 décadas. Pra você ter uma ideia. Outra coisa, eu era o mais novo desse conselho, sabe? Lá dentro. Desde que eu entrei lá dentro. E outra coisa, o conselho se reunia de 2, 4, 5 vezes por ano para fazer as determinações do processo da diretoria da fundação. A fundação era a maior acionista da Antártica na ocasião. Hoje não é mais. Só para você ter uma ideia. Adivinha quanto que era o percentual da fundação? Tem uma ideia? Era mais de 92%. Tá certo? Então, a gente lá nas reuniões cuidava de, às vezes, bilhões. Só de movimentar a situação. Era isso que havia lá. Agora, o que se passa? Eu cheguei até a dirigir esse conselho lá, porque aquilo era tudo pro forma. A gente era mais um processo de prestígio administrativo, político, empresarial, industrial. Você está entendendo? Quem participava daquilo. Agora, por exemplo, eu cheguei a dirigir lá condições que tinha, às vezes, 3 ex-ministros junto comigo, que era tudo colega meu. Por exemplo, teve uma senhora que eu admiro muito, eu quero até falar nela, eu não quis dizer aqui o dia que ela morreu agora há pouco tempo. O nome dela era Esther Figueiredo Ferraz. Essa mulher chegou a ser ministra. E ela está ótima, que eu já encontrei com ela fora do corpo depois que ela dessomou. Ela dessomou faz pouco tempo agora. Eu encontrei com ela está bem. A Esther, a dona Esther, ela foi membro também do Conselho Consultivo. Agora, por exemplo, às vezes o intelectual do ano era membro do conselho, o ex-ministro lá, até eu não vou falar os nomes aqui. Por exemplo, tinha o Marechal fulano, Marechal, que é uma das coisas mais raras do Brasil, era meu colega. A gente ia na casa dele, a gente jantava junto e tal. Você está entendendo como é que é? Agora, eu era o mais novo, porque eu era de dentro do processo da família,
Então eu vi aquelas coisas todas. Agora, nunca participei lá diretamente do processo da Antártica, mas eu entrei devido ao problema da fundação. Você está entendendo? Que a fundação não interessa quem você vai ajudar. Se está ajudando, eu estou nessa. Se o negócio é positivo, vamos entrar nessa. Eu entrei lá por causa desse processo. Agora, na questão da fundação, do ponto de vista de extensão, vamos dizer, a grandeza do processo de assistência, foi uma das coisas maiores que eu já participei. Isso aí, por exemplo, era maior do que aquilo que o doutor Canuto Abreu queria que eu participasse e dirigisse lá as empresas de São Paulo, que eu não quis. Isso aí que nós participamos lá indiretamente, devido ao amount, o montante da coisa, aquele universo, o contexto grandão da história, era muito maior do que isso. Agora, com isso, eu aprendi muito, porque eu vi o nível das pessoas, porque, você sabe, saí de Monte Carmelo, um miserê danado, lá no buraco, para a gente ver essas coisas. Esse foi o motivo que, quando eu deixei o movimento espírita, eu queria conhecer como é que era o negócio dos lajes, foi por isso que eu fui a Las Vegas, foi por isso que eu fui a Hollywood, por isso que eu fui, por exemplo, em São Francisco. Em São Francisco, por exemplo, eu conheci um homem que era fora de série, ele era um feg, mas era irmão de uma pessoa e primo de uma pessoa que era muito amiga minha. E ele tinha uma rede de roupas nos Estados Unidos todo. Agora, a sede dos processos dele era em São Francisco. Então, eu fui lá para ver esse negócio, como é que era. O outro que eu vi era o Kaiser. Aquele homem que era rico, que tinha tudo quanto era mansão por todo lado, tudo ficava cor de rosa, que a mulher, quando morreu, ele era apaixonado pela mulher, e ela gostava só de cor de rosa. Então, tudo era cor de rosa. Tudo isso eu vi de perto. Um outro também que eu estudei, mas com as pessoas perto, porque ele não admitia a gente. Eu queria até conversar com ele, mas não deu. Que é o Aviador. Você já viu falar no Aviador? Como é que é aquele, o filme Aviador? O nome dele é Howard Hughes. Você está entendendo? Esse cara era um gênio. Agora, ele já estava meio alterado no fim da vida dele. Entende? Ele tinha uma porção de coisa. Ele era pior que o Monk. Não podia chegar perto, não tinha aquele negócio. Para chegar perto dele, tinha aquelas salas, várias portas para você chegar até lá, para ver. Ele usava o bárium, todos os processos báricos que havia para sobreviver. Agora, uma pessoa, por exemplo, fora de série é o Dr. Beller. O doutor, o comendador Zé Reina, eu não conhecia pessoalmente. Agora, o Dr. Beller, não. O Dr. Beller, eu cheguei a ter com ele, assim, 4 horas, só nós dois conversando as coisas, fechado num apartamento na Avenida Atlântica, para você ter uma ideia. Por sinal, esse apartamento depois, durante a temporada, eu até passei lá uns meses, até acertar o meu outro apartamento. Isso na Avenida Atlântica. Agora, eu tive uma série de experiências desse sentido. Americano, por exemplo, eu vi também gente lá, da gente tirar o chapéu. Eu aprendi muito com esse povo. Está entendendo? Muita gente. Lá no meio tem gente boa. Não é todo mundo lá que pensa em capitalismo selvagem, não. Tem muita gente que ajuda os outros. E isso é importante. Agora, nos Estados Unidos são exceções, né? Nós não podemos falar que isso é a regra, porque não é, não. O negócio lá é tudo é dizer primeiro o dinheiro. E o dinheiro é muito sério. E fazem questão demais desse dinheiro. Existe até aquela conversa. Que você, por exemplo, às vezes você está querendo acertar uma coisa, você quer pagar alguma coisa, e a pessoa vem contra você na melhor e fala assim, vem cá, o seu dinheiro você pensa que é melhor do que o meu? Então o negócio é sério. Isso aí tudo, eles olham tudo com muito rigor. A situação toda. Agora, você entendeu o negócio da assistência. Agora, a dona Erna, eu, por exemplo, uma porção de coisa eu tive que fazer, e eu entrei no processo mais ou menos da Antártica com as coisas todas, mas eu tive um objetivo que ninguém sabe o que foi. Nem a turma que está lá hoje não sabe qual foi o objetivo, por que eu entrei lá. Porque eles não entendiam por que eu tinha entrado. Agora, eu entrei lá porque ela pediu. E ela já tinha ajudado demais o Chico, que ela conheceu o Chico antes de mim, e já ajudava as coisas de Pedro Leopoldo. Agora, depois, ela continua ajudando. E de uma maneira impressionante. Por exemplo, essa viagem que nós fizemos ao exterior, a primeira dela,
praticamente foi ela. Vários amigos contribuíram para isso. Mas ela que pagou a viagem de tudo. Que ela achou que seria importante aquilo para a gente. Eu, mais tarde, fui ver outras coisas, fui conhecer, por exemplo, gente da família, porque eu acabei entrando na família. O meu filho, por exemplo, a gente tinha tudo, parente na Alemanha. Nós fomos lá, na área de Frankfurt, lá de Langen. Para vocês terem uma ideia, eu conheci uma ex-freira, igual a Lourdes, que era alemã da família lá, dos Wensdorf, da turma toda. Entende? Da turma lá. Agora, Wensdorf, essa família, tem cidade na Alemanha com esse nome. E é nome, lá para eles, na ocasião, era nobre, com o negócio todo. Mas esse povo aqui não tinha nada de nobreza. A dona Erna, você sabe, na revista Exame, esse negócio todo, aparecia até a foto dela na capa, aquele negócio todo, que ela foi presidente da Antártica, para você ter uma ideia. O doutor Beira foi presidente muito tempo. Agora, depois, ele faleceu, ela depois entrou lá também. Ela chegou a ser presidente durante muito tempo. Agora, tem gente muito boa na Antártica, gente que trabalha demais lá, verdadeiros heróis lá dentro, e inclusive fazendo assistência até hoje, que eu sei. Mas eu estou por fora hoje, porque desde 93 que eu não sigo mais isso, que eu comecei a viajar demais para o exterior, eu tive que sair. Porque enquanto esses 20 anos que estava aí, sempre que tinha uma reunião, eu nunca faltei a uma reunião. Eu tinha que ir lá. E era tudo em São Paulo. As reuniões eram sempre lá. Você tinha que pegar avião e ir para lá. Às vezes eu estava no exterior, eu vinha para o Brasil só por causa da reunião em São Paulo. A reunião era uma tarde. Às vezes 1, 2, 3 horas no máximo. E acabava. Agora, já tinha aqui tudo certinho, vamos dizer, solene. Você está entendendo? A cerimônia era muito bem bolada. O negócio tudo certo. Tinha ata para ler, as coisas todas. Agora, o que é engraçado era, né? Você está aí, tem 3 ex-ministros na mesa. E não tem nada que ver com o processo político, tudo fazendo assistência. Eu achava o máximo. Agora, eu me sentia bem, o ambiente lá da fundação era muito positivo. Agora, a dona Erna, em si, de todo mundo que eu vi na minha vida, eu tenho que colocar a dona Erna e o Chico Xavier como das pessoas que mais fizeram assistência que eu vi na minha vida. Agora, a dona Erna era uma locomotiva, era uma máquina, aquilo era uma coisa. Ela ajudava e ninguém ficava sabendo o quê. É tanto que ela chegava no lugar, todo mundo conhecia, porque de algum modo aquela pessoa tinha sido favorecida por ela. Ela tinha ajudado, mesmo direto ou indiretamente, era uma loucura aquilo. E ela gostava das minhas coisas porque ela procurou, na minha idade, gente que fazia as mesmas coisas que eu, para ver quem é que tinha noção dos processos dela. E eu, então, debatia as coisas de mesmo nível com ela. Agora, veja, ela era bem mais velha do que eu. Você está entendendo como é que é? Agora, ela gostava, eu gostava demais de conversar com ela para a gente decidir certas coisas, fazer determinações, fazer plano, planejamento de assistência. Eu, às vezes, passava com ela, ela gostava de ficar na casa lá, que mais tarde eu mesmo vendia a casa, que tinha um jardim, tinha uma pequena piscina, aquela coisa toda, e a gente ficava debaixo das árvores, junto da piscina, horas, estudando certos casos. Você está entendendo? Só nós dois. Ninguém sabia o que é que saía dali. Mas aquilo ajudava. Agora, o negócio sempre eram milhares de pessoas, todo mês. Você está entendendo como é que é? De modo que esse negócio de assistência é preciso, antes de tudo, de planejamento. Não é um problema de você ter muito capital ou muito montante para ajudar os outros, isso é secundário. O problema é saber organizar a coisa para fazer a distribuição. Porque o problema de dinheiro também não é o essencial. A coisa mais séria mesmo é o que eu falo, é a TACOM. Por exemplo, a dona Erna dava isso muito em consideração nas minhas coisas. Porque ela ajudou muito o movimento espírita, tudo era TACOM. Mas eu falava, o meu processo é esclarecimento. Então ela via que as minhas coisas eram superiores a isso. Você está entendendo como é que é? O problema todo é esse. Agora, a gente tem que saber, por exemplo, muita gente falava assim, vem cá, mas você vai trabalhar com processo de alcoolismo, uma das coisas piores que tem? Eu falei, sim. A vida me levou a isso, que eu tenho culpa no cartório. Meu processo que vem
da Europa, sei lá de quantos séculos, a história toda, vamos limpar isso aí. Agora, por exemplo, eu ajudei a acabar com uma indústria. Tinha indústria das coisas mais sérias lá dentro, eu ajudei a acabar com isso. Eu não vou falar aqui o nome da indústria, a situação toda, mas que ela acabou. Aquilo foi tudo de caso pensado. Eu entrei lá para trabalhar nisso, ninguém sabia. Agora, só para fazer essas coisas aí, eu demorei 12 anos. Junto com os nossos amigos, uma equipe, milhões de coisas, né? Mas agora, você sabe que bebida, o meu pai teve problema com bebida. Meu irmão teve problema com bebida. Um monte de amigo meu teve problema com bebida. A minha própria mulher tinha problema com bebida. Então, álcool é uma das piores coisas que tem, porque ele leva todos os outros toques para o mesmo buraco. Agora, então, veja, o negócio é dar um jeito de eliminar isso pouco a pouco. Eu fiz a minha contribuição. Por quê? A coisa mais séria em bebida alcoólica não é a cerveja, não é o chopp, não, que esses são suaves. O percentual alcoólico da bebida aí é pequeno. Agora, por exemplo, a coisa séria é um cunhaque, é uma vodka, está entendendo? Existe mais ou menos uns 35 destilados diferentes, que são muito mais sérios do que essas bebidas que tem por aí. E era esses que eu queria acabar. Você está entendendo? E a gente eliminou uma boa parte disso. Agora, para isso, você tinha que eliminar sem criar problema, porque senão, que assistência besta é essa? Você mata a opção de gente aqui e dá vida a uma opção de gente aqui? Isso não se faz isso. Você tem que ir limpando aonde você vai, levando jeito, limpando, levando jeito, pouco a pouco. Isso aí, eu sei o trabalho que dá isso. Isso não é fácil. Uma das coisas mais difíceis na vida humana é você fazer uma coisa, uma cirurgia, sem afetar os outros órgãos. Você está entendendo como é que é? Então, a cirurgia máxima econômica possível, para não mutilar ninguém. Então, como é que você ia fazer para fechar uma verdadeira fábrica com ramificações por tudo quanto é lado, milhares de gente, milhões de pessoas que aquilo atingia, e sem ofender ninguém? Todo mundo sair em paz, cada um com seu destino, sem que você tenha ofendido ninguém. Agora, é lógico, não foi só eu que fiz isso. Mas o meu sócio, por exemplo, trabalhou muito comigo, demais. Eu devo também muito a ele, que é o Garcia. Esse homem era fora de série, super honesto, equilibrado, máximo. Um dos maiores amigos que eu tive nessa minha vida até hoje. Então, isso tudo é que eu estou te falando. Agora, a memória da dona Erna, ela foi muito ajudada pelas situações todas que haviam, porque essas mulheres que se conheciam, todas se entreajudaram depois que dessomaram. Ela ajudou demais, essa filha postiça dela, a filha de criação, que era minha mulher, logo que ela morreu. Mas agora, a minha mãe também teve contato com isso, por causa da dona Erna, você está entendendo? Então, quando dessoma esse povo que fez muita assistência, tudo melhora depressa. A minha mulher, por exemplo, ela estava totalmente alterada quando ela morreu. E ela se matou. Agora, o que é que se passa? 17 dias depois ela estava lúcida. Por quê? Ela recuperou, ficou normal, equilibrada. Mas veja, ela passou a vida dela toda fazendo assistência. Todo mundo que conheceu minha mulher sabe que ela era larga. Aquela lá era impressionante. Agora, ela aprendeu com quem? Com a dona Ana. Entendeu? Ela veio aqui para o Brasil, era mocinha, você está entendendo? E foi servir de dama de companhia para a dona Ana. Aprendeu tudo, é como se fosse uma secretária dela. Com isso, a gente viu muita coisa de perto. Agora, outra coisa. Em matéria de assistência, existem níveis. Existe um nível pequeno, de pé de chinelo, um nível médio, e existe um nível superior. Eu, por exemplo, eu só cuidava mais desse nível de pé de chinelo, que era o popular, é o da Robex. Entende como é que é? Quando eu deixei o movimento espírita, eu quis conhecer o médio e o elevado. Foi por isso que eu quis ver como é que eram essas coisas de perto. Foi aí que eu fui entrar para ver a situação. Então, você conhecer aquele cara, por exemplo, que tira aí alguns milhões de dólares e dá para fazer uma coisa na hora. E ninguém fica sabendo daquilo.
que os verdadeiros Laje não aparece o nome. Por exemplo, você não vê muita coisa da dona Erna falando. As coisas que apareceram dela falam sobre o processo da indústria, por causa da Antártica, na ocasião, muito antes de fazer essa fusão com a Embev, aí a situação. Você está entendendo? A Ambev. Só patrimônio dessa fundação e o fato de manter 4 hospitais em São Paulo e o tamanho do negócio Não, mas isso era maior. Eu não sei se hoje está do mesmo jeito que era. Você precisa de ver são os resultados mensais que tem os quadros disso todo ano. Todo mês aparecia aquilo. Entende? Tem um anual. Eu mesmo tinha isso aí guardado, não sei se ainda tem ainda, porque aí na holoteca a gente mandou umas coisas nesse sentido, porque tinha umas vamos dizer, publicações sobre o assunto. Entende? Deles mesmo. Agora, professor Valdo, ela é uma amparadora da conscienciologia, correto? É. E ela não é uma figurinha fácil, né? Ela é bem rara, né, de aparecer. Como é não, que é? Ela aparece aqui mais cedo do que a gente pensa, mais comum do que a gente pensa. Outra coisa, você sabe que a própria minha mulher está ajudando os outros, né? Eu não sei, eu não acho que eu não cheguei a falar isso aqui não, mas agora, faz um mês mais ou menos, uma senhora veio aí e contou tudo e falou o nome que viu, e o nome era Elizabeth. E outra coisa, na hora que ela falou, eu vi que ela apareceu, mostrei a energia, a dona falou, essa energia que eu senti, é essa pessoa aqui, eu estou sentindo que ela está aqui, era ela. Então ela já está fazendo assistência. Agora, veja, quem socorreu a minha mulher assim, que recebeu, aquele negócio que eu chamo, tem até um verbete sobre isso, quando a pessoa dessoma, mas entende? Foi a dona Erna que recebeu a filha. Que tudo foi feito para ver se ajudar, mas aquele casal não havia mais, porque o organismo já estava todo alterado. Era um problema. Agora, ela que recebeu a Elizabeth. Entende? Já está muito lúcida, tudo. Agora, eu vi muitas vezes o processo da minha mãe junto com a dona Erna, sabe? Que a minha mãe dessomou primeiro e recebeu a dona Erna. Outra coisa, minha mãe conheceu a dona Erna. Dona Erna conheceu minha mãe. Você está entendendo? Dona Erna conheceu o meu irmão. A Elizabeth conheceu o meu irmão. Você está entendendo como é que era? Era tudo gente, casa da de Uberaba. A gente viu isso tudo de perto. Então, por exemplo, os meus processos, se essa turma ressomar, eu vou saber. E se eu estiver vivo por aqui, vai ser muito difícil escapar dos meus olhos, que é o problema da personalidade consecutiva. Porque a gente já vem, está tão entrosado, já viu tanta coisa que não tem jeito. De modo que você está começando a entender, né, o nível, a expressão dessa condição. Agora são vocês, né? Vocês podem pegar o microfone esse aí. Bom, pessoal, então aproveitando aqui para atualizar vocês, nós estamos aí em relação ao tertuliário nessa campanha da arrancada final para finalizar as obras do tertuliário. E nós lançamos aí há algum tempo a campanha, sendo que seriam 16 cotas de R$10.000 cada uma, para fazer o total de 160 mil, e assim conseguimos para poder realizar as obras, concluir as obras do tertuliário. Nós já conseguimos levantar R$30.000, ou seja, 3 cotas nessas semanas, acho que foram 2 semanas, né? 2 semanas a gente já conseguiu levantar R$30.000. Então a gente fora outras doações menores. Então a gente quer reforçar isso com aqui as pessoas presentes e também os teletertulianos, que quem tenha condições, que possa realmente adquirir uma cota, ou juntando com outras pessoas para que nós consigamos aí concluir as obras do tertuliário. Então, só em 2 semanas a gente já levantou mais de R$30.000 e nós queremos manter e até acelerar esse ritmo aí de arrecadações, tá? Aproveitando também, justamente com a finalidade de levantar recursos para o tertuliário, também tem o curso TENEPS. E o objetivo do curso TENEPS é chegar a 400 alunos. E a professora Gisele, então, vai dar um recado, vai atualizar aqui como está esse curso. Gostaria de informar a todos vocês que hoje nós já temos 205 inscritos no curso TENEPS. E a gente está hoje aqui para agradecer a todas as pessoas que estão participando. Nós temos 39 cidades que estão participando do curso TENEPS.
E a gente queria aproveitar a oportunidade para agradecer alguns centros educacionais do IPC que estão nos ajudando na divulgação fora de Foz do Iguaçu, que é Belo Horizonte, a Daniela, Florianópolis, João Melo, São Paulo, Juliano, Porto Alegre, a Sinara e a Cristina, e no Rio de Janeiro, o Félix. E aproveitar também para agradecer aos monitores que estão fazendo um esforço grande em conjunto para que a gente consiga fechar a turma. E a gente também tem uma outra informação para vocês que a Flávia vai falar. Bom, restam então para a gente, para venda de vagas para o curso, é o curso da TENEPS Avançada, com o professor Valdo Vieira, os dias 27 e 28 de dezembro, restam somente 135 vagas. Tá ok? Então, 135 vagas. A partir daí, talvez tenham 50 vagas na geral, que é o quê? São as 50 cadeiras de plástico, que vão ser colocadas lá no alto, tá? Um extra. É o extra. Então, só para avisar que até os 350, quem comprar vai sentar na cadeira, no tertuliário, na cadeirinha azul. A partir de 350, 50 lugares talvez, não está certo ainda, talvez 40, 50, serão vendidos então ao mesmo preço com a cadeira de plástico que sentará em torno do tertuliário no alto. Tá certo? Então, quem quiser aproveitar agora para já fazer a sua reserva, né, na cadeirinha azul. Essas pessoas é para superentender o resto. Pois é, quem estiver lá em cima vai estar tomando conta, montando o campo, né? Vai montar o campo, tá ok? Então aproveitem e façam a sua inscrição, porque o curso já está bem lotado. Pessoal, só para agradecer os amigos que se inscreveram até agora, nós atualizando aqui a última inscrição do minuto, somos 316 amigos da enciclopédia, e a gente queria colocar para as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, os teletertulianos, que em São Paulo podem procurar a Sônia Ribeiro, no Rio de Janeiro, a Aparecida Canto e o Adriano de Oliveira, em Porto Alegre, a Mara Vargas, em Manaus, a Lindaci Maciel, em Belo Horizonte, a Maria Tereza, e em Natal, a Fátima Cataneiro. E a gente vai estar agora, depois da tertúlia, finalizando aqui o nosso mutirão, ou melhor, continuando o nosso mutirão, durante o mês de novembro, para quem não fez inscrição ainda aqui na Holoteca. E a nossa meta são 400 amigos da enciclopédia. Dentro da linha de agradecimentos e doações ao tertuliário, gostaria de pedir que a Verônica e o Waldson viessem aqui. Então, só a Verônica, sobre a viagem da IAC. Na realidade, pessoal, eu estou representando aqui os voluntários da IAC e as pessoas que participaram da viagem IAC 2008, que foram no todo 25 pessoas, né? E primeiro eu gostaria de chamar a Tânia para representar as pessoas que viajaram, que ela tem um presentinho para o professor Valdo diretamente da Finlândia, com todas as energias que a gente pode captar ali. Temos a Isabel também aqui, passa Isabel, né? Obrigado. Gente, aqui eu tenho uma assinatura aqui de um monte de gente. E tem um dicionário aí dentro, é isso? Eu vou ser obrigado a ler o dicionário, é isso? Com calma. Sei. Agora, eu não vou abrir aqui não, porque senão alguém vai querer pegar. Eu vou abrir em casa, tá certo? Me perdoa que eu sou sem educação às vezes. Tá bom. Tem assinatura de 28 pessoas no total, que fomos muito bem acolhidas na Finlândia. A gente assim, tinha algumas pesquisas prévias sobre os finlandeses fechados, pouco comunicativos. Mas nós encontramos uma turma totalmente diferente, muito calorosa, tanto os serviços turísticos como as experiências e até retrocognições de umas poucas pessoas foram muito interessantes. Nós estamos muito satisfeitos de ter ido na Finlândia, querendo já voltar. Achamos que o EM é muito esperto de ter ressomado lá, é um país com um equilíbrio muito... E a minha mãe também, né? Ele é assim, é um país com muito equilíbrio entre o meio ambiente, a natureza e a modernidade, com um sistema educacional muito bom. Sem dúvida, Trafares também, mas assim, a gente pensa que a ressomar lá deve ser muito interessante. Inclusive, as meninas tomaram fotos de várias meninas de 3 anos que ficaram perseguindo pelas ruas para ver se era a Dona Aristina, mas ainda não tem uma conclusão sobre essa pesquisa. Estão querendo muito. A França também nos acolheu muito bem. A gente continuou a pesquisa sobre os cátaros, inclusive subindo até o castelo de Montsegur, mais de 1.200 metros, quase todos conseguimos, foi muito interessante. Acho que essa pesquisa para nós está praticamente concluída, que foi um momento no passado. Continuaremos a explorar mais temas.
E finalmente em Portugal, as pessoas participaram junto com pessoas de 20 países de um curso inédito, Praxis Multidimensional. Foi uma oportunidade de conviver com outras pessoas da IAC, de outras cidades, o simpósio de pesquisa conscienciológica também. E assim, não é questão de 2 semanas, é um ano de trabalho. Eu tenho que agradecer a pessoas aqui do CAE que nos prestaram sua pessoa jurídica e a Gisele no financeiro que nos ajudou demais, né? E também a pessoas da IAC em Paris, em Londres, em Portugal, que fizeram com que a gente possa obter os melhores serviços pelo melhor preço. E queria chamar o Valson para fazer a entrega da nossa contribuição para o tertuliário, né? Tem sido um ano bastante difícil para todos, mas estamos tentando concluir nossas obras. Inclusive o hospedário, que era outro objetivo, também ficou um pouco em stand-by, enquanto a gente consiga mais fundos. Mas queríamos fazer a entrega, quem sabe para o César, né? Para que ele possa sentir um pouco menos de pressão nas costas nesta última. Um pequeno cheque, César, no valor de R$ 18.563,75. O cheque é reciclável porque a gente pretende continuar contribuindo, tá? Muito bem, gente. Muitas graças. Agora, ó, a responsabilidade minha está aumentando. Já tem a metade dos alunos lá para o curso. Nós ainda temos mais de um mês ainda na frente, né? Praticamente 2 meses. De modo que, vamos ver, 200 alunos já vão preencher o tertuliário. Presta atenção. Então, dão 50 alunos para cada gomo. Tá certo? Não é isso? É mais ou menos isso. Divide. 200. Divide por 4, são 50, não é isso? 400 vão ter 100 alunos para cada gomo daquele. São 4 gomos da laranja. Você está entendendo? Então, vai ser uma coisa séria. Você quer falar alguma coisa? Faz favor. Vamos entrar. Bom, falando das personalidades largas, assistenciais, uma que marcou muito, principalmente na minha pesquisa, que é assistencial em termos intelectuais no Brasil, que é quase uma unanimidade, é o José Olímpio, da editora José Olímpio. Ele praticamente criou um holopensene assistencial intelectual que monopolizou toda a intelectualidade brasileira durante mais de 60 anos, eu acho. O filho dele era muito amigo do Chico, e eu também conheci muito, era meu amigo. Mas ele escreveu um livro. Mas ele eu não cheguei a conhecer, não tive chance. O que serve dessa personalidade do José Olímpio? A grande pessoa. Ajudou muita gente intelectualmente. É o processo da Tales, né? Ele foi muito positivo, né? Fora de série. Vamos estudar. Mas então, Álvares. Professor Valdo, me diz uma coisa. Eu tenho percebido que alguns problemas pessoais relacionados à questão da autoafetividade, eles podem sabotar o alcance da condição de consciência cobaia, não é isso? O que pessoalmente eu posso fazer, então, em relação a essa autoafetividade para alcançar essa condição? Olha, o problema todo de afetividade é estudar o que você pode fazer para auxiliar a pessoa através dos exemplos. O exemplo é a melhor assistência que uma pessoa pode dar para outra. O bom exemplo. O exemplo construtivo, evolutivo, melhor. É a melhor coisa que você faz. E em matéria de afetividade, isso às vezes pesa na balança, porque a afetividade predispõe à aceitação. De modo que vale a pena pensar nisso. Está entendendo? A aceitação da ideia nova, do exemplo, a afetividade, ela abre o caminho, ela abre a porta. Legal. Tá? Obrigado. Gente, agora eu tenho aqui umas perguntas. Fui usuário por mais de 2 anos da ayahuasca. Quanto tempo o corpo precisa para recuperar, se libertar de todas as toxinas absorvidas? E para ter projeções lúcidas? Olha, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, eu aconselharia você examinar através do médico, arranjar uma esteira aeróbica e andar todo dia pelo menos meia hora. Mas isso o médico tem que autorizar para ver se você está apto a fazer uma coisa dessa. E outra coisa, por lá, pelo menos eu que tenho 76 anos, eu uso 5.1. Quer dizer, ande nisso porque você vai transpirar todo dia bastante,
Isso vai desintoxicar o seu organismo. Agora, outra coisa, se andando desse jeito, vai aumentar, em parte, o seu apetite. Então, observa bem o que você vai comer, para não estar comendo comida excessiva, ou errada, ou qualquer coisa, porque senão você pode ficar obeso de uma hora para outra, mesmo andando na esteira. Vai com calma com isso. Agora, para saber quanto tempo você vai demorar, depende de você. Olha bem como é que está seu fígado, vê se você tem a boca amarga de manhã, quando você acorda, vê como é que funcionam os seus intestinos, isso é muito importante em matéria de intoxicação. Agora, corte fora tudo quanto é comida ou bebida negativa daqui para frente. Evita, por exemplo, o lugar que o povo fuma, não apareça por lá, essas coisas assim. Evita certos processos de lixões ou a vizinhança de lixão, isso tudo é importante também. Outra pergunta. Qual deve ser o argumento na tarde para uma consciência alcoólatra e tabagista há mais de 50 anos e que está obnubilada, negando ser ajudada conscientemente? Olha, o problema numa pessoa dessa aí é só internação. A gente sempre recomenda a pessoa se internar no spa ou num hospital adequado, especializado, para a pessoa receber um tratamento dentro de um ambiente adequado, harmonioso, equilibrado para ela. O resto não tem muita saída, não. Agora, o ideal num caso desse, às vezes, é a pessoa pagar, por exemplo, aí um mês dentro de um spa para a pessoa. Isso, às vezes, dá um impacto na pessoa. E fala com ela, você vai passar lá um mês de boa vida lá dentro, pensa bem, boca livre. Isso é o máximo. Às vezes a pessoa fica entusiasmada por aí. Percebo que o meu relacionamento com minha esposa mobiliza a minha carga e sacralidade. É útil filmes, eróticos, perfume, roupas para a reciclagem sexual do casal? Ora, a reciclagem sexual, tudo deve ser feito em favor dos dois ao mesmo tempo. Nunca deve ser feita uma coisa contra o outro. Agora, o que se passa? Usar os gadgets, os dispositivos, ou coisa nova que a pessoa pode usar, tem que ver aquilo que a pessoa não vai fazer, nem o homem, nem a mulher, fazer fantasia sexual, que vai ser evocação de assediadores dos outros. Sexualidade é uma das coisas difíceis e sérias em matéria de evocação devido ao problema da fantasia sexual. Então, use os dispositivos todos que você tenha, das coisas mais avançadas que tem, que possa ajudar você no sexo, desde que você e sua esposa querem. Dentro de quatro paredes, a democracia é total, é absoluta, liberdade. Mas a pessoa tem que ter harmonia entre um e outro. E não fazer evocação de coisas negativas que chame os assediadores das outras pessoas. Muito cuidado com as fantasias sexuais. 2 tertúlias atrás, o senhor falou para um tertuliano sobre problemas de fígado causado por uso de medicamentos. Tive esse problema por tomar medicamentos fitoterápicos. Hoje não tomo mais nada e trabalho com muita energia na região do fígado, vesícula e pâncreas. O que poderia fazer além disso para melhorar o funcionamento desses órgãos? Olha, a melhor coisa que tem é aquilo que eu estava falando aí. É esteira aeróbica para a pessoa desintoxicar mais depressa através de exercícios físicos diários. Isso ajuda a pessoa mais rápido e melhora tudo. Agora, para isso, é preciso ter um médico de confiança que vai orientar se a pessoa pode andar na esteira, como qual é a modalidade, o tipo, o nível do processo de andar na esteira diariamente. Isso o médico tem que orientar. E outra coisa séria, é ver se a pessoa tem ainda uma hepatopatia. Hoje é passar todos aqueles aparelhos para ver tudo que a pessoa tem. Olha o pâncreas, olha a vesícula, olha isso, olha aquilo, olha a coluna dela. Isso é muito importante. Passa aquele problema de ver a pessoa ser vista do avesso, ver tudo que ela tem por dentro. Isso é um exame à toa, complementar, muito fácil, só passa uma coisinha em cima, molha a pessoa ali, passa e vai olhando. Em meia hora vê tudo, como é a pessoa por dentro. E como eu sempre falo, se achar alguma libra esterlina ou dólar, vê para o tertuliário. Que às vezes lá dentro pode estar escondido uma moeda de ouro, sei lá, né? Nunca se sabe. Agora, outra aqui. Poderia falar um pouco sobre precognição? Uma pessoa que começa a ter diversas projeções semiconscientes, em que ela encontra outras consciências, mas em horários em que essas não estariam dormindo,
Isso poderia ser uma precognição ou seria apenas um sonho? Não, estudo é sonho e é a vontade da pessoa de ter os fenômenos. Mas isso ainda não é o fenômeno, não. Estudo aí é fantasia, processo de imaginação. É um problema ainda que a pessoa tem que estudar mais para aprofundar o processo. O melhor é pegar meu livro Projeciologia, estudar aquilo tudo seriamente, anotar, riscar, fazer o questionamento, criticar, que isso aí aumenta o problema da pessoa, dela caminhar e ampliar o processo da autoconsciencialidade dela do ponto de vista projetivo. Hoje, gente, é domingo, nós temos aqui 13 verbetes para vocês selecionarem na eleição, que está aí. Agora, uma coisa que eu só queria ainda perguntar é o seguinte, nessa questão aqui do curso que já tem 205 pessoas, tem gente de quantos países? Já tem gente do exterior, não tem? Pelo que eu vejo. Isso ainda não fizeram ainda a pesquisa, né? Entende? Aqui não está falando, mas... Hein? Quer dizer, dois países... Portugal e Inglaterra, hein? Deixa eu ver aqui. Não, mas eu estou vendo aqui Madrid, na minha terra, Madrid na Espanha. Hein? Que negócio é esse? Então é 3. Que negócio é esse? Está furado isso aí. Oberkirch. Então já tem 3 países. Isso também eu estou olhando para me ver como é que vai ser. Pessoal, as pontuações da tertúlia hoje são votos online 12, perguntas via internet respondidas 7, perguntas presenciais respondidas 7, e a assinatura no livro de presença hoje foi 141. Temos 7 recados depois da leitura dos verbetes na seguinte ordem. Moacir ou Sandra, Eliana, Ricardo, César, Flávio, Áurea e Álvarez. 20 neoverbetes. Adorno consciencial, agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, cuidadologia, deslanche existencial, evitação da evitação, flexibilidade cognitiva e hibernante. Estamos divulgando aqui, então, o curso da desperticidade, que vai vir agora dia 14 a 16 de novembro, vamos debater os atributos mental-somáticos e, além de outros assuntos como autodefesa energética, efeitos do estado vibracional. Esses assuntos estão relacionados à desperticidade com 2 campos energéticos e 2 epicôncios, ok? Estamos aguardando qualquer coisa, pode conversar comigo ou na secretaria do CEF. Pessoal, boa tarde. Importante informar aqui que dia 28, 29 e 30, final do mês de novembro, nós teremos o Acoplamentário com o tema Proexis. Os epicons serão o professor Frederico Gunning e o professor Leonardo Firmato. Importante que vocês saibam também que dezembro, o Acoplamentário de dezembro, já encerramos as vagas, porque já temos os 63 alunos. Então, quem quiser participar do Acoplamentário ainda este ano, deve fazer inscrição para o de novembro. Ok? Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria, então, de convidar todos a participar do mais novo curso da grade curricular da Sinvexis, que é o curso Formação do Invexólogo. É um curso que tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos a respeito da técnica da Invexis. Para quem conhece a teoria e prática da Invexis, é um curso mais longo e que aborda coisas centrais no cotidiano do inversor. Muitos reciclantes também se beneficiam com o curso, então, na verdade, todos estão convidados. Para maiores informações, só procurar a Sinvexis ou acessar o site também, www.asinvexis.org. Obrigado. Lembrando que esse curso ele é tanto para inversores quanto reciclantes e ele é um curso de, vamos dizer, avançado. Nós estamos há 1 ano e meio desenvolvendo o curso
para a pessoa entender melhor a técnica do ponto de vista participativo prático, com workshops, com dinâmicas, com testes, com questionários e a parte prática de bioenergia também. Gente, boa tarde. Para quem não sabe o que fazer, hoje à noite nós temos um convite. No discernimento nós estamos realizando de 2 em 2 semanas uma sessão pipoca, que na verdade é uma exibição de cinema voltada à conscienciologia. Então hoje nós vamos ter às 8 horas da noite, no Auditório do Discernimento, o filme Jornada pela Liberdade. Esse filme ele explora a questão do movimento abolicionista inglês do final do século XVIII. Então ele é um filme muito forte, positivo, retrocognitivo. Vai ser realizado então a partir das 8 horas no Auditório do Discernimento. O custo é R$5. Já está incluído nesse valor, na verdade, é a pipoca e o refrigerante, e é uma atividade de confraternização. Da última vez vieram 36 pessoas, a gente espera que dessa vez venham umas 50. Estão todos convidados hoje à noite no Discernimento, 8 horas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para divulgar o debate de agora, depois do Tertúlia, às 15 horas, debate do CAEC sobre identificação do Código Pessoal de Cosmoética a partir do livro Conscienciograma. Então, eu vou propor uma metodologia de identificação do CPC. Quem tiver interesse nesse tema, então, vem aí para discutir e ajudar a desenvolver. Lá em cima, né? Ah, vai ser? Lá em cima. Falei. Lá em cima no salão, no salão do argumentário. É aberto a todos. Nós queremos lembrar a todos que estamos há 20 dias da primeira jornada de paradiplomacia. Então, as pessoas interessadas no tema conviviologia, sociologia, parasociologia e na convivialidade da SOCIM de forma geral, da CCCI, né, da Comunidade Conscienciológica de forma geral entre si e da Comunidade Conscienciológica com a SOCIM, com a sociedade, vale a pena comparecer. Nós teremos um debate que promete ser bastante acalorado, que denominamos da política à parapolítica, que será baseado em temas do cosmograma. Teremos também uma conferência do professor Luciano Mello, tratando do reencontro de grupos evolutivos para trabalharem em conjunto na atual Seriexis, e também uma conferência com o professor Alexandre Zaslavski, tratando da relação cosmoética da comunidade conscienciológica com a sociedade de forma geral. Então, assim, pessoal, aqui de Foz, quem tiver interesse em participar, a gente pede para começar já a fazer as inscrições. Por quê? Porque a gente vai estar disponibilizando os anais em CD com uma semana de antecedência, para vocês poderem ler. Os artigos estão ótimos, são muito bons, e chegar lá aquecido para o debate, tá? E os teletertulianos, a gente avisa que as inscrições podem ser feitas online também. Então, entra lá no site da Unicim, www.unicim.org, e lá tem todas as instruções de como fazer para fazer a inscrição online, tá? Estão todos convidados, então. Obrigada. Gente, último aviso aqui. Estou vindo em nome do Intercamp fazer a divulgação do curso assistencial, do campo assistencial holossomático. Fica o convite para tertulianos, mas principalmente para os teletertulianos que vão estar lá no Nordeste. O curso ele vai ocorrer em Natal, é uma parceria entre Intercamp e CAEC. Ele vai ocorrer de 28 a 30 de novembro com o EPICOM professor Hernando Leite. Então, eles são 4 campos energéticos assistenciais, né, que ajudam a pessoa a desenvolver assimilação e desassimilação das energias, para diagnóstico holossomático, desassédio, assistência energética grupal, prática do epicentrismo e outras vantagens também. Então, o curso ele tem como pré-requisito o SCP-2 e os interessados precisam entrar em contato com o Intercamp, Natal, pelo telefone 84 3211 3126. Obrigado. Gente, o verbete para amanhã, flexibilidade cognitiva, ganhou com 18 votos. Obrigada e até amanhã.